resolvi falar hoje, como desafio da semana, sobre desafios. Sobre como enfrentamos os desafios e sobre a necessidade de enfrentar os desafios que a vida nos coloca. Então, o desafio dessa semana é enfrentar os desafios. Então, os desafios, essas situações que nos são colocadas e que são extremamente desafiadoras, elas quebram toda, desde a nossa estrutura, no caso dessa grande tragédia, todas as bases da primeira linha do Mahalila, né, da sobrevivência, tudo fica destruído ali. Ou então, eu vou falar aqui não só disso, mas de uma maneira geral, todos os desafios que nós enfrentamos, nós estamos com algumas partes do nosso ser muito abaladas e quebradas. Então, diante dessas situações, o que fazer? Como é que nós vamos fazer com os desafios da vida? E nesse ponto eu quero falar do meu pai, que está na UTI, em estado terminal, e assim, em cuidados paliativos, e toda hora a gente vai correndo para lá para vê-lo. E eu vejo nele uma força da vida mesmo nessa situação. Então, esta força de viver, ela está dentro de todos nós. E eu vi isso muito esses dias acompanhando meu pai na UTI, ele lutando, você vê o ser frágil, completamente fragilizado, que não tem solução, mas ele lutando pela vida. E é isso que eu quero que a gente reflita sobre o nosso poder criativo que existe dentro de cada um de nós, de lutar pela vida. De lutar pela vida de um jeito simbólico e de um jeito real. Então, de todas as nossas expressões da vida, lutar pela nossa expressão da vida. E usando o tabuleiro do Mahalila, desde a primeira linha até a última linha. Então, diante dos desafios, cada um é impactado por um desafio. E diante desse desafio, qual é a nossa reação ao desafio? Então, nós vamos falar de algumas reações possíveis. Então, claro que tem as reações de medo e de luto, tudo isso são normais dentro de todas aquilo que a gente lida e que a gente se vê diante de algo que está nos quebrando, que está nos modificando profundamente. Então, algumas emoções, elas estão presentes em todas essas situações, mas diante delas, algumas pessoas, diante de algum desafio da sua vida, e pode ser que não seja esse do sul, pode ser a perda de alguém, pode ser a perda de um relacionamento, pode ser a perda de alguma situação que você imaginou e não é, a perda de um amigo, a perda de um trabalho, não importa o que, ou de uma expectativa, não importa o que, algumas pessoas vão reagir a isso usando o seu poder criativo, que é ali no caso do Mahalila, a segunda linha do Mahalila, o nosso poder criativo, usar a nossa força criativa para encontrar saídas. Então, o que é a criatividade? A criatividade não é, ela se expressa como arte, como música, como expressões diversas artísticas, mas ela é mais do que isso. Ela é o nosso poder e a nossa capacidade de encontrar saídas. Então, diante daquilo que nos impacta, dos desafios que a vida nos coloca, qual é a sua capacidade de encontrar saídas? Então, você pode dizer assim, eu não tenho essa capacidade. Tem, porque essa capacidade, ela faz parte, ela é nossa, ela é de todos nós. Nós precisamos acionar essa capacidade de encontrar saídas. Mas ali na linha do Mahalila tem esse poder, que é a criatividade, que é o nosso segundo chakra. Então nós temos esse poder criativo, mas do lado desse poder criativo, lá no tabuleiro, existe a nulidade. E o que é uma nulidade? É uma sensação de impotência. Em vez de você pegar o seu poder criativo e falar assim, peraí, a vida me colocou esse desafio grande, absurdo, às vezes imenso, o que eu vou fazer com isso? Então, eu vou usar o meu poder criativo e vou encontrar uma saída, desde as saídas mais básicas até depois as outras, de uma reconstrução da própria vida, de encontrar novamente o sentido, de confiar que você
que é nesse outono onde caiu todas as folhas e que você se sente absolutamente sem nada, como uma planta que caiu todas as folhas, confiar nessa seiva que está dentro e de que chegará novamente a primavera. E as flores virão e de novo tudo renascerá. E essa é a mensagem, né, que Jesus inclusive deixou de vencer o maior desafio de todos, que era a morte, que ele dizendo que as coisas prosseguem, a consciência prossegue, mas aqui também, na nossa experiência terrena, essa força criativa, ela precisa ser acionada nos momentos de desafios. No momento onde nós nos sentimos deprimidos, na nulidade, que é aquela casa do Mahalila, que descreve uma situação de que muita gente entra nessa casa, nesse estado de consciência, de se ver ali impotente, desistente, mais do que impotente, é desistente, de uma desistência. É esta desistência que nós temos que lutar por ela, lutar contra ela. É esta desistência que a gente precisa ter cuidado, prestar atenção, que nós estamos nesse lugar de desistência, e quando você se percebe num lugar de desistência diante dos desafios da vida, o que a gente precisa fazer? Porque vai ter momentos que você vai se perceber neste lugar de desistência. O que será que a gente precisa fazer quando nós estamos vibrando numa energia de desistência? Precisamos primeiro perceber que estamos nessa energia para não deixar-se afundar cada vez mais e usar todos os nossos recursos para sair desse lugar, inclusive o recurso de pedir ajuda. Me ajude, eu não sei o que fazer, me ajude, eu estou muito confuso. E esse me ajude é o resultado de um aceitar a nossa vulnerabilidade, aprender a perceber que existe uma vulnerabilidade em todos nós. E ali a gente sai daquele lugar de superpoder, de poderoso que resolve tudo sozinho. Nem todo mundo tem esse perfil, mas muita gente tem. Então, ali a gente se percebe num outro lugar de mais fragilidade, mas este lugar de mais fragilidade não é um lugar de desistência, é um lugar de reconhecer a sua fragilidade e buscar soluções, buscar ajuda muitas vezes, buscar ajuda. Pode me conversar comigo? Eu estou muito mal, não estou bem hoje, você pode me escutar, eu vou atrás de alguma coisa, de uma pessoa, o que você vai fazer para resgatar a sua capacidade de encontrar saídas, que está nessa linha, a capacidade de encontrar saídas. Então essa é uma linha muito poderosa no Mahalila, que ela nos coloca diante de uma necessidade de purificar, de uma necessidade de olhar para a nossa nulidade, e olhar para a nossa desistência e usar o recurso depois dela ali, né, o recurso da força, da potência que nós todos temos. Nós todos temos essa potência. Nós seres humanos temos, animais têm, as plantas têm. Então você vê, por exemplo, uma plantinha saindo no meio de uma pedra e ali ela fazendo aquele movimento para nascer, para florescer, para buscar a luz. Então ali enfrentando os obstáculos, enfrentando com coragem os seus obstáculos, enfrentando o que veio. Então a vida nos pede para olhar para os nossos desafios. Olhar para os desafios, em vez de desistir, ou em vez de se esconder numa caverninha, ou em vez... Quantas vezes, se você for prestar atenção, ao pensar sobre esse tema, hoje eu fiquei refletindo, agora cedo, de quando eu era adolescente, quantas vezes eu tomei a decisão interna da nulidade, da desistência, de me afastar, de não querer olhar para as situações, de não lidar com as situações, ou de negar que elas estão acontecendo, ou de entrar num movimento de rejeição muito profundo de tudo aquilo, sem ter essa coragem de respirar fundo. É isso aqui que está acontecendo. E todos nós, em algum momento da vida, temos desafios muito grandes, muito grandes. Ele pode ser um desafio de perda econômica, pode ser um desafio de perda
de luto porque perdeu alguma pessoa, porque perdeu um relacionamento, porque perdeu alguma coisa, perdeu uma habilidade. Então, assim, os desafios são gigantes que nós podemos passar. Nós temos intempéries enormes que cada um de nós pode passar, catástrofes internas que cada um de nós pode passar. Mas se a gente começar a perceber que desenvolver dentro de nós uma capacidade de ver os desafios, olhando para eles e buscando dentro de nós essa potência criativa, que é a potência divina dentro de nós, é o poder do Criador, é o poder de Brahma, o Criador. Então, nessa força divina, nessas horas que a gente passa por desafios muito grandes, a gente precisa aprender a invocar a divindade, precisa aprender a invocar essas forças. Por que seria que a gente invoca e reza nas horas que a gente está mais necessitado? Porque nós estamos projetando, nós vamos pedir, nós estamos pedindo, mas na verdade o que nós estamos fazendo é acionando dentro de nós este poder criativo que nós temos. É como se fosse um carro que está andando, e aí aparece uma ladeira, aparece um morro, e você precisa de engatar a primeira, uma marcha forte. Assim também na nossa vida a gente está andando e de repente tem uma situação, a gente precisa engatar uma marcha forte. E essa marcha forte que nós estamos engatando são os nossos poderes divinos, esses poderes que todos nós temos. E que no tabuleiro do Mahalila, porque eu sempre falo muito dentro dessa visão, porque é minha própria visão. Então, mas você vai encontrar isso em qualquer visão. Então, ali nesse poder criativo, nesse poder que nós temos, nessa tríade divina, que lá no Mahalila é representado por Shiva, Vishnu e Brahma, nós temos poderes ali que a gente precisa acionar. O poder de Shiva, poder da transformação, poder da transmutação, do renascimento. Jesus, na hora que ele estava lá, na hora que ele estava no pior momento da vida dele, ele falava: eu sou a ressurreição e a vida. Então, deixa eu só ver o que Janete está dizendo. Eu fico exatamente assim, na nulidade desesperada. Então, é isso que é o perigo da gente se identificar nessas situações de muitos desafios, em vez de nós nos identificarmos com a nossa potência divina, a gente se identificar com a nossa nulidade e desistência. Então, voltando a Vishnu, a Shiva e a Brahma, então Shiva é a potência divina que está dentro de nós, que nós precisamos acionar, da transmutação, de ver aquela confusão, aquela bagunça que está ali e você invocar essa potência que tem dentro de você de transformar. Então, Shiva tem esse aspecto destruidor. Então, muitas vezes as pessoas têm medo de rezar para Kali, que é o aspecto feminino, né? A Shakti de Shiva, que no aspecto mais tenebroso, mais destruidor, que rompe com tudo que tinha. Então, esse poder de Kali, que é um poder de liberar as coisas, ou de Durga, que é de proteger, que também é um aspecto das Shaktis de Shiva. Então, nós vamos acionar esse poder de Shiva para transmutar. Tá tudo caindo, vamos transmutar. Então, em vez de você cair na nulidade, é você que precisa se transmutar diante de intempéries, do que está ocorrendo, das situações que a vida nos coloca, das situações que nós vivemos. Todos nós temos essa experiência. É uma fase sem saída às vezes, que eu já não sei o que fazer, parece que está tudo destruído, parece que eu não sei para onde ir, eu não sei onde começar, eu não sei onde achar forças para vencer isso ou vencer aquilo, parece que estou sempre dando murro em ponta de faca, parece que estou sempre dando com uma porta fechada. Quem já não passou por isso? Quem já não passou por essa situação? Então, são nessas, e eu me vejo ontem refletindo e vendo meu pai naquele instante ali de quase morte, refletindo sobre a própria vida, porque apesar disso ele está lúcido. Então ali ele refletindo sobre a própria vida e a gente passando essa retrospectiva da nossa vida, você vai encontrar pontos lá que são pontos onde nós enfrentamos desafios às vezes imensos. E os desafios não são só de perda de alguma coisa, de uma situação, de uma saúde. Às vezes é
é a perda de às vezes é falta de uma clareza, não sei para que lado eu vou, é uma tentativa aqui, uma tentativa ali, é uma falta da vitalidade, da força, dessa resiliência. Então nós precisamos invocar a divindade nesse momento de desafio. Precisamos rezar, precisamos invocar, precisamos parar e meditar, porque é ali que você vai encontrar a resposta para você. É ali que você vai acionar dentro de você esta força. Esta força, respira fundo, não sei de onde tirar essa força, respira fundo, pare de brigar com a situação. Primeira coisa, pare de brigar. Para um pouco, olhe para dentro. Estou sentindo isso, é verdade, estou sentindo. Reconheça e aceite que está sentindo. Não é aceite a situação, porque a situação precisa ser mudada, mas aceite que eu estou vivendo isso, porque a rejeição à situação não nos deixa achar a saída. Então, aceite que eu estou sentindo isso, estou sentindo sem saída, estou sentindo desesperado, estou sentindo desanimado, não acho forças. Aceite isso, respire com isso, respire fundo com isso. A distância entre uma pessoa, entre o nosso sentimento, não é uma pessoa, a distância entre sentir-se completamente desprovido de poderes e a plenitude, entre o estado de completo vazio, de carência, de falta e um estado pleno, é um passo pequeno entre um e outro. No entanto, esse passo pequeno, ele não é simples de dar, mas e onde ele está? Na capacidade nossa de soltar o nosso coração. Então, entre ser uma pessoa, entre estar vivendo um sentimento de total descrédito de si mesmo, de nulidade, de impotência e o sentimento de potência e plenitude está na sua capacidade. Esse é o passo de respirar profundo, parar um pouco, parar de brigar, reconhecer, eu estou aqui e isso é a minha situação. Deixa isso vir, deixa eu perceber, não é deixe vir. Não significa venha mais, significa deixa eu perceber como me sinto. Então eu estou me percebendo e aqui eu paro e respiro fundo. Percebo isso no meu corpo, porque o corpo é o veículo do sentir. Percebo isso no meu corpo, onde está? Está aqui. Respira profundo e procure soltar. Quando você solta a distância entre estar com isso preso e tenso, porque toda angústia aperta o nosso coração, deixa a gente oprimido. É ou não é a sensação de nulidade? Isso, uma opressão, uma coisa oprimida dentro do seu coração. Então reconheça este estado físico de opressão. Reconheça o sentimento e a emoção no seu corpo. Pare, porque a gente tende a corrigir essa situação e encontrar a potência tirando o fato. E aí não funciona. Tiro o fato. É assim que a gente tenta resolver isso. Nós tentamos resolver na maioria das vezes. Eu estou com uma situação, então eu estou com meu pai na UTI, ou então estou com um problema com alguma situação qualquer. E o que a gente tenta fazer? Corrigir a situação. Mas a situação não pode ser corrigida muitas vezes. Se puder, ok. Se puder ser corrigida, é como uma coisa externa, possível de ser corrigida. Por exemplo, estou aqui me sentindo muito mal porque está abafado e fazendo calor. Eu posso me levantar, abrir a janela, ligar um ventilador? Então, isso aí eu mudei o externo para que eu me sinta melhor. Então, é uma atitude possível quando é possível. Quando é possível que eu modifique alguma situação externa para que eu me sinta melhor, esse é o caminho. Parece mais simples, vou lá e corrijo essa situação. Mas quando a situação externa não tem como ser mudada, nós sempre vamos precisar aprender também a ver dentro o que é possível mudar. O que é possível mudar diante dessa situação? Então eu tenho um problema, o marido foi embora, o emprego perdi, o coração se oprime, ele fica ali apertado. Eu preciso perceber isso dentro de mim, preciso olhar e perceber. Eu me sinto assim, eu me sinto desanimada, eu me sinto aprisionada, eu me sinto com raiva. Qual é a emoção que está ali oprimindo o seu coração? Volte-se para dentro,
Volte-se para dentro e perceba isso. Perceba e respire. Perceba e procure soltar o seu coração e o seu corpo. Fisicamente, não estou falando de abstrações mentais, estou falando aqui. Solte um pouco, perceba onde está e solte um pouco. Um pouco já faz uma enorme diferença na percepção da nossa potência. Um pouco que você solta, um pouquinho que seja, e você já começa a sentir as nuances dos seus verdadeiros poderes que ficam encobertos pelas nossas emoções. Imagine uma lamparina. Uma lamparina, a luz está lá dentro, mas se ela está embaçada do lado de fora, suja do lado de fora, a luz que está dentro não tem jeito de passar. Mas não significa que a luz não esteja lá, significa que você precisa limpar a lamparina. O nosso espectro emocional, ele é muito, principalmente as emoções mais básicas, ele é muito denso, ele obscurece a nossa lamparina. Então, se eu estou com muito medo, com muita raiva, com muito apego, com muitas emoções, com muita comparação, com muita inveja, então esta lamparina, ela tá lá, ela é a lamparina, mas eu não consigo perceber essa luz e nem me usufruir dela, porque ela está embaçada pelas nossas emoções. O que está embaçando a nossa emoção? Nós somos gatilhados pelo externo ou por interno, de algum pensamento, alguma coisa, mas nem sempre o mais eficaz é você acabar com o externo, porque às vezes não tem jeito. Então, eu preciso de aprender a limpar a minha lamparina. Eu preciso aprender a ver que a minha lamparina está embaçada pelas minhas emoções. Então, nós somos tomados pelas emoções. Sem observar que você é tomado pelas emoções, nós vamos cair na casa da nulidade. Não tem jeito. Porque as emoções, elas gatilharam de tal maneira, o medo, a raiva, que você é o medo, é a raiva, atua nessas emoções. Então, diante de situações de desafios gigantescos, nós precisamos invocar essas forças. Ao invocar, nós começamos a entrar em contato. Ao rezar, você começa a entrar em contato não só com aquela divindade que está lá fora de você, mas com a sua divindade interna que está dentro de você, com essa lamparina, para que você encontre as melhores soluções para resolver essa história, para ficar em paz no seu coração, para perceber-se, para deixar de perceber-se sem potência, vítima, sem potência nenhuma, completamente desamparado. Então, este estado, ele é muito perigoso, porque você para de reconhecer quem verdadeiramente você é. E lá no Mahalila, esse estado, lá na nulidade, ele vai levar para uma próxima serpente, que é a serpente do apego que leva a gente para lá embaixo, para o vazio, para a ganância. Então é uma linha perigosa, é um momento de desafios muito intensos e muito difíceis e muito perigosos, para que a gente não caia naquele lugar, eu não tenho nada mais a fazer, eu vou desistir, na desistência. Não, não, não. Então são nesses momentos de maiores desafios que nós vivemos, é que a gente encontra talvez a nossa maior força, a nossa maior potência, o maior virada que pode acontecer na nossa vida, a maior chave que pode ter virado na sua vida. E se você for ver na sua história, possivelmente em algum momento desse, você pode ter feito uma grande mudança quando você viveu alguma situação desse jeito. Alguma situação que foi extremamente difícil, que foi extremamente dolorosa, que foi dificílimo. Então, quem não passou por isso? Eu já passei. Então, já houve momentos em que eu passei por isso e não estou querendo comparar sofrimentos. E não significa que eu consegui fazer isso tão fácil, mas a gente tem esse poder. O que eu quero dizer é que nós temos este poder de acionar dentro de nós esta força, essa potência divina, invocar a nossa potência, seja lá de qual linha de pensamento espiritual você tenha, invoque essa potência divina que há em você.
como eu estou falando aqui dentro do Mahalila, invoque Shiva, que é o poder divino da transformação, invoque Lakshmi e invoque Vishnu, que é o poder da reconstrução, da organização, que é o poder da prosperidade, que é da vida fértil de novo, e invoque Brahma, que é o poder criativo, que é o poder de fazer, de criar, de pensar em soluções, de achar saídas e desenvolver sabedoria. Porque Brahma, a consorte de Brahma, ou a Shakti de Brahma, é a Sarasvati. E quem é a Sarasvati? É o aspecto divino da sabedoria. É a sabedoria que você adquire com tudo isso. É esse poder que vem com tudo isso. Então, estamos com desafios? Estamos. Todos nós, algumas pessoas podem não estar, mas como nação, nós todos estamos com desafios. Em nível particular, você pode estar com um grande desafio. Você pode estar ali na nulidade, na total nulidade. Hora de acordar, hora de sair da nulidade e buscar o seu poder criativo. Como fazer isso? Respire profundo. Não brigue contra isso. Não brigue contra o seu, com a situação. Aceite inclusive o seu estado. Aceite o seu estado. Aceite o seu estado. Respira profundo. Deixa vir uma luz. Deixa vir alguma luz. Deixa que a luz apareça. Deixa vir. Vocês já viram aquela situação assim? Às vezes você tá dando um remédio para um cachorro, um gatinho, coisa que tá lutando. Calma, peraí, eu tô pondo um remédio, mas eu preciso que você fique calmo, 1 minuto, para que venha uma luz. A luz, ela só vai vir quando você conseguir parar, respirar, acalmar de alguma maneira o seu coração, porque senão você não vai escutar, porque senão você não vai conseguir entrar em contato de tão tumultuado que está o interior. Então respira, acalme um pouco, acalme, pare de lutar, acalma o coração. Escuta, para e escuta. Deus, qual é o próximo passo? O que eu preciso fazer? Deus, qual é o próximo passo? Deus, Shiva, Vishnu, não importa, Maria, Nossa Senhora, o que eu preciso fazer? Mas não adianta só gritar pedindo ajuda. Peça ajuda e silencie para escutar. Pergunta e espera. Pergunta e espera a resposta. Espera, acalme o seu coração. Esse é o desafio dessa semana, enfrentar os desafios. Nós todos estamos precisando de aprender a enfrentar os nossos desafios. Um grande beijo para todos vocês.